Gostaria de dar meu boa noite aos amados irmãos da Igreja Batista Regular Monte Sinai. É com muita alegria, prazer que estamos mais uma vez reunidos à roda da mesa com a Palavra de Deus para meditar nesta noite no texto da Palavra do Senhor no livro de 1 João. Os dias têm sido os dias de provas para todos nós. A distância, a saudade dos cultos, dos louvores, da presença dos irmãos, de estarmos reunidos como igreja, porque igreja somos todos nós, então não é um templo que vai ser conceituado que é a igreja. O templo é o local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. E hoje, nesse momento, nós estamos reunidos, cultuando a Deus nos nossos lares, como igreja. E o lembrete sempre devemos sempre orar, jejuar, se for necessário, orar para que Deus possa atenuar o seu juízo sobre nós, não sobre a igreja, mas sobre a terra que estamos vivendo. Deus está permitindo esta situação singular que estamos vivendo. Não sabemos ainda as consequências de tudo isso que está acontecendo. Na parte financeira, na parte psicológica, na parte emocional, em todos os sentidos que isso vai causar na humanidade. Eu sei que nos cristãos, de fato, vai ser de suma importância, porque isso vai nos levar cada dia mais e mais a fortalecer a nossa fé. Porque é isso que é o tema de hoje, a vitória que vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé na pessoa de Deus, de Cristo e do seu Santo Espírito. Isso é o que tem que nos mover nestes dias, a nossa fé. 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão à tua direita, e tu não serás abalado. Nós temos que nos segurar nas promessas imutáveis de Deus para cada um de nós. Alguns de nossos amados irmãos jaz na presença do Senhor. Deus estabeleceu o que deveria ser desta forma. Cabe a nós nos conformarmos. Cabe a nós agirmos com humildade, com zelo e nos humilharmos na soberana vontade de Deus. Talvez eu e você não entendamos a plenitude de tudo, talvez não compreendemos, não possamos compreender a separação, uma vez que fomos criados para sermos eternos. Mas por uma decisão do nosso pai terreno, Adão, hoje nós estamos sofrendo as consequências da nossa rebeldia contra Deus. E não tem sido diferente nesses mais de 30 dias que nós estamos vivendo. Mas João, ele escreve à igreja falando claramente que, olha, apesar de tudo que está acontecendo, existe uma coisa que faz com que vocês sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus: a vossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos nos achegar a Deus com fé, com uma fé inabalável. Mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe a vida de esposo, esposa, filhos, filhas, parentes, amigos queridos, irmãos, na nossa caminhada na fé, mesmo que custe. Mas não devemos ficar abalados com a nossa fé. E o texto que nesta noite nós vamos falar está em 1 João, capítulo 5, onde a palavra de Deus, nesta noite, ela nos fala assim. Eu vou ler até o versículo 4, que fala do nosso texto base. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vai nos
fundamentar, que vai nos impulsionar, que vai nos dar segurança nesses dias obscuros, nesses dias de temor, nestes dias de dor, mas dias de pensamentos, dias de podermos ponderar e fazer uma análise da nossa cristandade, da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos aqui em 1 João, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, uma exposição sobre os testes do verdadeiro cristão. Retoma aqui o teste da doutrina, que também pode ser chamado de teste da fé. Nos 3 primeiros versículos apresenta o resultado da fé, a saber, somos nascidos de Deus, amamos Deus, amamos os irmãos em Cristo e, por fim, obedecemos aos mandamentos de Deus. Isso deve ser o fundamento da nossa fé nestes dias. Como sempre, obedecemos aos mandamentos do Senhor. A vitória que vence o mundo é a fé inabalável do crente em Jesus Cristo. Quais características devem evidenciar a fé inabalável do crente na pessoa de Cristo? A Bíblia nos chama a exercitar as características comuns da fé inabalável do crente em Jesus Cristo. O primeiro aspecto é que a nossa fé, ela é uma fé reconciliatória, fundamentada no amor de Deus. Em 1 João 5:1, a palavra de Deus diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Então isso quer dizer que nós amamos a Deus, amamos a Cristo e devemos amar nossos irmãos na fé. Então é natural que nesses dias de perda, de separações, estejamos tristes, estejamos pensativos, preocupados com o dia de amanhã, embora a palavra de Deus não nos ensine a andar dessa forma ansioso, mas somos falhos, somos pessoas que, apesar de termos o Espírito de Deus, temos nossas fraquezas, nossas dificuldades. E nesse momento nós devemos clamar a Deus para que Ele venha fortalecer os nossos corações, para que nós não venhamos a sofrer demasiadamente sem haver a necessidade. É natural que possamos passar por isso, porque estamos presos ao aspecto físico. E tudo que nos move é o amor aos entes queridos. É aquilo que nós temos vivido esses anos todos. Embora a palavra de Deus nos ensine que esses não devem ser os valores fundamentais para a nossa caminhada cristã, mas que devemos amar Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, portanto, somos nascidos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé não consiste apenas em equiescência intelectual, ou só com pensamento de fé, de você tentar externar algo. A fé é algo sublime, mas de entregar a vida a Jesus como Cristo, como o Cristo. Se somos verdadeiramente nascidos de Deus, amamos não somente a Deus, mas também os seus filhos. É importante observar que devemos amar todos os cristãos, e não apenas uns membros de uma congregação ou grupo, mas amar todos como uma só família, que é a família de Cristo. O segundo aspecto desta noite, que nós vamos aprender com a palavra de Deus, é que a nossa fé é uma fé regenerativa, com base na prática do amor à palavra de Deus. Sempre vai ser a base a palavra de Deus. Sempre a base da nossa fé, da nossa segurança é o amor e a prática à palavra de Deus. O amor a Deus, a fé em Deus, a fidelidade a Deus. Em 1 João 5,12 ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Devemos buscar sempre praticar a vontade de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das frustrações, das tristezas. Devemos nos humilhar diante da soberana vontade de Deus e nos conformar com as palavras do Senhor e com o Espírito do Senhor que habita em nós, e com a convicção e a certeza do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. É isso que deve nos fortalecer, é a firme promessa de Deus que temos uma eternidade com o Senhor. Esse é um período passageiro das nossas vidas e vai se cumprir. Por mais que nós tenhamos medo ou que queremos que demore um pouco mais, o tempo de Deus está determinado para você e para mim. E o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida, como se cumpre também na minha vida.
A pessoa verdadeiramente salva é caracterizada pelo desejo de fazer a vontade de Deus. Nosso amor por Deus é expresso na obediência diligente aos seus mandamentos. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se de fato amamos a Deus, a forma de nós externarmos nosso amor a Deus é através de nossa submissão à sua palavra. Porque é através da palavra de Deus é que tudo passou a existir. E é através da palavra de Deus que nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça e da Salvação. E isso para nós é a maior dádiva que poderia ter. É a palavra de Deus. Porque Ele é um Deus que não pode negar a si mesmo. E tudo que Ele determina se cumpre. E o terceiro aspecto desta noite, para nós caminhar para o nosso fechamento do nosso momento de oração, nosso momento de estar ligado, conectado com a palavra de Deus, falando da fé. A fé inclusiva com base no zelo pelo amor à palavra de Deus. A fé ela é inclusiva, ela é regenerativa e a fé ela é reconciliatória. Três características fundamentais da fé. Ela reconcilia, ela regenera o homem decaído para o homem segundo os princípios de Deus, a nova vida, nova criatura, e é uma fé inclusiva, com base no zelo pelo amor à palavra de Deus. Ela nos inclui, ela é inclusiva, ela nos coloca no centro dos projetos de Deus, no centro do plano de Deus. Nos coloca junto com os israelitas para a salvação eterna. Somos enxertados como videira brava, enxertados na videira que é Cristo. Por isso esta fé é uma fé inclusiva. No momento que você recebe Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Em 1 João 5,3 a palavra de Deus diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E isso é um fundamento da palavra de Deus, e falar aqui em 1 João, quando ele fala que seus mandamentos não são penosos. E o próprio Deus instrui a nós e disse: olha, se estiver cansados, sobrecarregados, colocai sobre vós os vossos fardos e eu vos aliviarei. Então, a palavra de Deus ela é perfeita. Os mandamentos de Deus não são pesados. Nós, pela nossa vontade, pelos nossos valores, aquilo que nós agregamos, que muitas vezes é mais importante do que a palavra de Deus, o presente de Deus na nossa vida, é que faz termos tomada de decisões que muitas vezes não levam ao sofrimento, à angústia, porque não buscamos fazer a vontade de Deus. Então, se de fato amamos a Deus, devemos cumprir a sua palavra. João diz que os seus mandamentos não são penosos. Não está afirmando que eles não são difíceis, mas sim que são justamente aquilo que as pessoas nascidas de novo amam fazer. Quando você diz a uma mãe que cuide bem do seu bebê, apenas a está instruindo quanto a uma tarefa que ela já realiza. Os mandamentos do Senhor consistem naquilo que é melhor para nós, e que é aquilo em que a nossa nova natureza se deleita de todo o coração. Em outras palavras, devemos sentir alegria e o prazer sempre em buscar fazer a soberana vontade de Deus. E para nós fecharmos nesta noite a nossa meditação, a quarta característica dessa fé, ela é uma fé salvífica, com base no novo nascimento em Deus. Ela é uma fé salvífica. Em 1 João 5, de 4 e 5, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que seja Jesus, o Filho de Deus? Na sequência, descobrimos o segredo que vence o mundo. O sistema do mundo é uma monstruosa conspiração cujo objetivo é nos fazer cair em tentação, nos afastar de Deus e de tudo o que é eterno, e nos ocupa com aquilo que é temporal e sensual. As pessoas do mundo se dedicam exclusivamente às coisas relacionadas ao tempo e aos sentidos. Tornaram-se vítimas de tudo o que é passageiro. Somente alguém nascido de Deus pode ter a vitória sobre o mundo, pois pela fé ele é capaz de se elevar acima das coisas deste mundo e considerá-las do ponto de vista verdadeiro e eterno. Então, o que nós estamos vivendo hoje, a opressão da Globo, tudo isso, essa forma de pandemia, tudo que é criado dia e noite falando de morte, isso tem levado as pessoas a abalar a fé. Os crentes ficam tristes, amargurados, chorosos, clausurados, com medo, apavorados. Não devemos ter pavor, não devemos temer a morte. A morte já foi derrotada pelo nosso Salvador. A palavra de Deus diz: morte, onde está a tua glória? Morte, onde estão teus grilhões?
O Senhor derrotou a morte na cruz do Calvário. Nós temos uma eternidade com o Senhor. A morte física para nós é só o começo na presença de Deus. Nós saímos do plano físico, estarmos com o Senhor e depois vamos regressar e habitar nessa terra purificada, totalmente transformada. Então a opressão da Globo, dos jornais, o que está acontecendo não deve nos abalar. Nós devemos crer que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso de nossas vidas. Às vezes não compreendemos como a partida do nosso amado irmão Mussa, com quem temos tanto amor e carinho, mais de 20 anos conhecemos, vivemos juntos, a mesma caminhada, labutamos na mesma fé. E hoje ele está com o Senhor. E às vezes nós não entendemos, mas foi o propósito de Deus que fosse dessa forma. O tempo de vida dele estava determinado e o Senhor chamou ele no tempo que tinha que chamar. Talvez, não sabemos conosco, mas não devemos nos abater por isso. Nesta noite eu quero falar a vocês, não se abatam pelo que está acontecendo. Creia somente em Deus, porque essa é a vitória que vence o mundo. A opressão de Satanás, a opressão dos meios sociais, da Globo, imprimindo a opressão, gerando discussão entre o governo do nosso país e levando muitos crentes a ficarem debatendo se o presidente é bom ou não é. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas e que soberanamente Deus vai cumprir toda a sua plena vontade. Mas nós devemos nos preocupar em colocar em fé e praticar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz nesta noite para você e para mim, em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a certeza presente da nossa vitória que vence o mundo. Porque vencemos o mundo. O termo do verbo ele é conjugado no presente contínuo, ou seja, a vitória já aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Deus determinou Jesus Cristo através da sua morte e nos resgatou para a salvação eterna. O que cabe a nós agora, ou ao próprio Deus, é um dia estarmos com o Senhor pelo tocar da trombeta do arrebatamento ou pelo som da morte, como o nosso amado irmão Mussa partiu e outros irmãos partiram também essa semana, estão na presença de Deus. Não devemos nos preocupar com isso. Não, a palavra de Deus diz, para nós encerrarmos esse pensamento, Paulo diz que se nossa esperança em Deus se resumir só a essa vida, só a mulher, filhos, nossa casa, o dinheiro, o trabalho, pagar nossas contas, nossos projetos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque essa não é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é a fé que está subjugada em nós, que nos leva a nos humilhar na presença de Deus e reconhecer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. E devemos louvar a Deus todo dia pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui e ter vivido os anos todos que temos vivido. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que dê uma semana de grandes vitórias e grandes realizações. Esse é um abraço do seu amado pastor que ama cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.